A paz do Senhor, meus irmãos. Neste horário, quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, na manhã desta terça-feira. E meu canal é o canal Filemon. E eu estou aqui para gravar mais uma videoaula do primeiro trimestre do ano 2020, ou 2021. E convido a você para assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu like, faça o seu comentário. E convido você, amigos e amigas, para se inscrever no meu canal e ajudar nós mantermos o canal Filemon. Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano 2021, que traz-nos o título O Verdadeiro Pentecostalismo, que fala sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Louvado seja Deus! E hoje nós estamos diante da lição número 2. Essa lição será ministrada no dia 10 de janeiro, no próximo domingo, que traz o tema a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Temos aqui um textuário que diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. A verdade prática diz assim: verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Glória a Deus, aleluia. Nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7 até ao 13. Nós não vamos ler para que o nosso vídeo não fique tão extenso e você, quando assistir, assista até o final. Glória a Deus. O objetivo geral nos fala sobre ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Glória a Deus. E o primeiro objetivo, tópico 1, diz: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. O segundo objetivo específico é destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E o terceiro objetivo específico é asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Glória a Deus. Muito bem. Observamos que na aula desta semana estaremos diante de um assunto glorioso que fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano divino da redenção. Recomendo você, querido irmão, irmã, que assista esse vídeo, mas se na igreja onde você congrega tem a escola bíblica dominical, não perca a escola dominical na sua igreja, na sua congregação. Faça parte desse aprendizado aí onde você congrega. Muito bem. O ponto central é o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Esse é o ponto central da nossa lição. E aqui vamos comentar apenas o primeiro tópico dessa lição, que é para quando os nossos irmãos assistirem aí, dá desejo de ir na aula no próximo domingo. Amém? Então a introdução diz assim: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes.
vivemos essa experiência do Espírito Santo dia a dia. Essa é a introdução que nós temos, e nós não temos assim necessidade de fazermos aqui grandes comentários na introdução, porque a introdução ela é um texto introdutório ou é um texto de preparação, onde o professor que vai lecionar uma aula, ao ler a introdução, ele já se prepara para abordar os alunos em todos os assuntos que está contido desde o primeiro tópico até o último tópico da lição. Muito bem. O primeiro tópico diz assim: o Espírito Santo como promessa. Então nós temos aqui um comentário antes de entrarmos no subtópico. Primeiro, fala: a salvação da humanidade foi um projeto de Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai, e juntamente com o Filho. Então, nesse comentário, já explica que o Espírito Santo, ele faz parte do plano da salvação na nossa vida. O Espírito Santo faz parte desse plano, dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. E observamos aqui, e o subtópico número 1 fala a promessa messiânica. Antes de entrarmos, lermos o assunto que está nesta lição, eu quero aqui explicar para vocês que quando se fala de promessa, fala-se de um compromisso feito, tanto oral como escrito. Muitas vezes nós fazemos um compromisso oral, um compromisso verbal, nós falamos, e depois que nós falamos é necessário nós cumprir com a nossa palavra, pois a Bíblia diz que o falar do crente, ele é sim, sim e não, não. Então promessa é isso. Promessa é compromisso feito oralmente ou feito por escrito. Mas aqui falamos do quê? De promessa messiânica. Então, a promessa messiânica é uma promessa relativa a um Messias que prometida é relativo a um Messias na salvação de toda a humanidade. Então, concluindo, fala-se a promessa messiânica, porque é a promessa que a qual Deus já havia prometido através dos santos profetas que o Messias ele ia vir para salvar a humanidade. Observamos que aqui a promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Por isso que existe essa promessa, porque tinha um plano. E isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo, Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo.
Está em Isaías 32:15, 42, 1 e 2, Isaías 61, 1. E é confirmada no Novo Testamento, em Mateus 12:18, Lucas 4:18 a 21. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Então observamos que esse plano da salvação estava planejado já desde o início desta criação. E o Espírito Santo faz parte deste plano. Muito bem, o subtópico número 2, vamos falar sobre a antiga aliança. Então, muito bem. Quando se fala de antigo, todos entendem, até mesmo as pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador da sua alma, que não estão aí frequentando nenhuma igreja, que também muitas vezes não procura estar em uma leitura diária da Bíblia Sagrada, sabe que quando fala sobre antiga, fala sobre aliança, que é o Antigo Testamento. Então vamos falar aqui na antiga aliança. Vamos falar sobre a antiga aliança e como nós devemos ver que a antiga aliança, ela fala-se sobre o Antigo Testamento, onde todas as promessas estavam feitas no Antigo Testamento. E nós observamos que existe uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Por exemplo, as múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obra específica, como, por exemplo, a de profeta. Nós sabemos que quem capacitava os profetas para trazer a resposta de Deus ao povo era o Espírito Santo. Porém, são capacitações específicas, porque nem todos eram profetas. No Antigo Testamento existia até as escolas de profetas, mas se não fosse a capacitação do Espírito Santo, o profeta não poderia falar nada, porque o Espírito Santo é que capacitava esse profeta para trazer algo de Deus para o homem. Muito bem. Também na liderança, capacitava a pessoa para a liderança, como capacitou Gideão ali para enfrentar aquela batalha simplesmente com 300 homens para enfrentar os medianitas. E essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações, como diz Ezequiel 8:3, milagres em 1 Reis 18:12, também aptidão individual artístico, lá em Êxodo 31, verso 3, onde fala que o Espírito Santo capacitou os homens para obras de arte, para poder construir o tabernáculo. Muito bem. Também capacitou também para a liderança militar e para a liderança política. Então, observamos ali que o Espírito Santo é quem capacita a pessoa. A atuação do Espírito Santo no Velho Testamento tinha uma grande diferença, como o Espírito Santo nos usa nos dias atuais.
Então eu quero aqui confirmar, lendo aqui na Bíblia Sagrada, eu quero ler aqui, glória a Deus, aleluia, somente um versículo em Êxodo capítulo 31 e versículo 3, que diz assim: e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Então observamos que até mesmo na construção do tabernáculo teve a atuação do Espírito Santo, capacitando os homens em serviço artístico para ali construir, aleluia, construir o tabernáculo, onde havia de ser a habitação de Deus para falar com o povo. Louvado seja o nome de Jesus. No subtópico 2 nós já terminamos, estou fazendo rápido hoje, Agora vamos para o subtópico 3, que fala sobre a promessa do Consolador. Esta promessa, nós sabemos que ela é uma promessa que foi prometida através do profeta Joel, desde do século 17, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala que ali Deus prometeu através do profeta que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então observe aqui sobre a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Interessante, Como que isso poderia acontecer? Essa vinda do Consolador estava associada com a volta de Jesus ao céu. Pois diz aqui: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que a vinda do Espírito Santo, que estava prometida já sobre toda a carne, ela estava associada com a volta de Jesus ao céu, porque Jesus estava aqui na terra, vivendo como homem, vivendo aqui, passando por problemas como qualquer outro homem passa, mas ele precisava voltar ao Pai, porque se ele não voltasse ao Pai, o Consolador não viria. Mas por que se ele não voltasse, o Consolador não poderia vir? Porque Jesus Cristo, ele é mediador entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. Então Jesus precisava voltar ao Pai, para que lá junto do Pai ele continuasse a pedir, ou a falar com o Pai, para que o Pai enviasse o Consolador, no nome dele, porque Jesus é o mediador. Então observe só, isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Observamos aqui que quando ele falava do sacrifício que ele ia passar, o que ele ia enfrentar, a morte que ele ia enfrentar, a crucificação, alguns dos discípulos não aceitavam isso aí. O Pedro, por exemplo, diz: tem misericórdia, isso nunca vai acontecer isso com o Senhor. Então observamos que alguns discípulos não aceitavam, mas essa promessa estava vinculada
a obra expiatória de Jesus é no Calvário, porque após esta obra ser consumada, Jesus havia de ressuscitar e subir ao céu, e lá ele ia continuar intercedendo por nós, para que Deus mandasse ou enviasse a promessa do Espírito Santo. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, porque eles não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Então Jesus tinha muita coisa para ensinar, mas aí no caso precisava primeiro o Espírito Santo estar agindo na vida deles, para eles poder suportar a mensagem que a qual Jesus tinha que ensinar. Então Jesus precisava fazer o quê? Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Ele precisava subir, ele precisava voltar para que fosse possível a volta ou a vinda do Consolador sobre a vida dos crentes. Por isso observamos que após a sua ressurreição, ele continuou aqui na terra por espaço de 40 dias, ensinando aos discípulos, mas após ele ascender ao céu, no 50º dia da sua ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre os irmãos que estavam lá no cenáculo, e aí eles foram cheios do Espírito Santo e puderam ali suportar as mensagens que a qual Cristo enviou através do Espírito Santo. Muito bem, a síntese do tópico 1 é a participação do Espírito Santo como promessa, é vista na promessa messiânica da antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Então observamos que essa promessa foi vista na promessa messiânica, foi vista na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo, né? Muito bem, está aí somente o tópico número 1, para que você possa entender mais ou menos, mas eu recomendo a você, não perca a escola bíblica dominical na sua igreja, irmãos e irmãs. Vá para a escola dominical, vá aprender da palavra de Deus, porque a escola bíblica dominical, ela é um curso básico de teologia, né? E nós estudamos aqui, né, as lições fornecidas pela CPAD. É uma bênção de Deus as lições da CPAD. Amém? Glória a Deus. Peço a você, deixe o seu joinha, tá? Faça o seu comentário, assista esse vídeo até o final, e mais uma vez eu convido você para se inscrever no canal Filemon e fazer parte deste canal. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.